O Landim soltou a braba sobre o Pedro. Salve, nação, beleza? Saudação, rubro-negro, Rafa Rene aqui. E hoje vemos mais uma vez, e dessa vez vamos assistir um quadro da ESPN Sport, que está aqui embaixo na descrição, falando sobre o que o Landim falou hoje na estreia do Museu do Flamengo, que sensacional. Tá um espetáculo de museu. Que isso, só fica arrepiado. Que museu lindo. Landim esculachou nessa daí, papo reto. Mas o assunto não é sobre isso e vamos falar. O Landim falou que só vai vender o Pedro se pagar a multa para o Benfica. Então, rapaziada, vamos que a assessoria tem, os comentários estão comentando sobre isso e no final nós dá aquele papo reto. Vamos assistir junto. O assunto já resolvido, já está totalmente resolvido, passado, já está integrado, treinando com a equipe. Vamos para frente. Temos vários desafios pela frente a partir de agora. Saiu uma notícia hoje, você deve saber mais que a gente, na bola de Portugal, dizendo que o Benfica, que está vendendo um dos seus ídolos justamente na posição do Pedro, vai estar interessado em contratar o Pedro. Vocês vendem o Pedro, se vendem, que situação, tem interesse, não tem interesse de vender o Pedro, porque a torcida do Flamengo, nesse momento, você sabe, o Flamengo é futebol. O Pedro é um desses jogadores que é ídolo da torcida. Tá. Eu vou responder mais essa pergunta, mas pediria para a partir de agora a gente falar de museu, que é a razão pela qual nós estamos aqui, tá certo? Então, assim, se o Benfica está interessado em comprar o Pedro, é simples. Basta depositar a multa dele, conversar com o Pedro e tirar o Pedro do Flamengo. A gente tem um contrato com o Pedro, tem uma multa estabelecida. Vai lá, deposita o valor da multa, negocia com o jogador um bom contrato para ele, que eles tiram ele do Pedro do Flamengo. Simples assim. Manu se opôs, hein? Manu se opôs, hein? E aí, hein? Ficou até um silêncio aqui. Ficou até um silêncio. Ele não falou de jeito nenhum, o Pedro não sai do Flamengo, a gente não quer liberar o Pedro de jeito nenhum. Não sai agora. Não sai agora, depois não teve. Ele falou, se quiser, que é o prático. A multa é impagável, né? Não, a multa é muito mais complicada para o mercado nacional, que era um mecanismo de bloqueio do Flamengo para não reforçar rivais diretos, do que exatamente para o mercado internacional. Quanto que é? Eu acho que ultrapassa bastante, assim, a casa dos 100 milhões. Não, de reais. Convertido para reais. 100 milhões de reais? Ultrapassa bastante. E acho que hoje especula-se que o Pedro seja um jogador de 20, 25 milhões de euros. Então, não vai variar para menos que isso. O que eu acho é que quando o Landim vira e fala... vamos lá, compreensível também. Desde ontem o Flamengo está sinalizando que o discurso é de página virada. Acho muito ousado a gente palpitar que o Landim ia falar mais do que isso, até porque ele não estava aqui, ele participa só da reunião da definição da permanência de São Paulo, de maneira virtual, que ele estava nos Estados Unidos. E aí, falando sobre o Pedro, a multa está aí, se pagar, leva. Acho que é precipitado tirar a conclusão. É isso aqui mesmo? Isso é para Mercado Nacional. Mercado Nacional. Lembra quando teve aquela situação do Palmeiras? Sim. A multa era exorbitante, justamente. Não é uma multa para ser paga, é uma multa muito mais para você criar um mecanismo de não reforçar um rival direto. Gente, são 100 milhões de reais ou 100 milhões de euros? Não, isso é para Mercado Nacional. 100 milhões de euros para o Mercado Nacional? Quem paga? Era o bloqueio que a gente comentava no início do ano passado da negociação com o Palmeiras. Mas eu acho que o Landim não tinha muito o que falar e não sei se é precipitado também tentar 60 milhões interpretar. De euros. Aí, estamos falando da casa de 300 milhões. É bem para lá de 100 que seria o valor, hein? Mas aí... muito. Mas aí, Zé, você entende que isso aí não é o valor de mercado? Mas eu acho que nesse momento... 60 milhões de euros, com a idade que ele tem... Não, e o Benfica não tem essa bala. O Benfica não tem essa bala. Gente, o Benfica não tem essa não é bala. Mercado. E outra coisa, você vai cobrar isso aí se fosse a multa do Arrascaeta. A multa do Pedro... O Vinícius Júnior foi 45. Mas o que ele falar diferente disso? Sim. O que ele falar diferente disso? Eu vou falar, tem a multa ali, vamos pagar. O que ele falar diferente disso? Não vai sair pela multa, né? Não, eu acho que é muito mais algo do... Vamos virar a página? 60. Se chegou uma proposta para o Flamengo hoje de 20 milhões de euros, eu acho que o Flamengo 25, 30. Cogita. Qual foi a oferta do time da Arábia? Eu acho que isso aí não foi. Não era não. Era um valor muito abaixo para o Flamengo e um valor muito vantajoso de vencimentos para o Pedro. O que eu acho, William, é o seguinte, muitas vezes a complicação, por exemplo, o caso do Arrascaeta. O Arrascaeta nunca sinalizou que gostaria de sair do Flamengo, ele já recebeu muitas propostas vantajosas. Hoje, se um clube chega, não com 60 milhões de euros, mas com valor vantajoso para o Flamengo, eu acho que o Pedro pensaria em deixar. Está muito claro que o ambiente para o Pedro no Flamengo não é dos mais confortáveis, né? Sim. O treinador atual é um cara que não tem um diálogo no dia a dia,
treinador atual não foi exatamente, na visão do Pedro, alguém que saiu em defesa dele na discussão do soco, saiu em defesa dos dois, saiu em defesa do grupo. Ontem foi meio evasivo, ontem tentou virar a página. Então, assim, imaginar uma saída do Pedro, não é que ninguém está falando que ele vai sair querendo vender, tem que ter crise, tira os jogadores, vazia o elenco do Flamengo. Mas a gente precisa entender o contexto. Não acho que sairia pela multa, mas o que o Landim ia falar diferente disso ali? Entendeu? Não tem muito como fugir. A única coisa que ele poderia falar é, olha, não temos interesse em se fazer do Pedro. Ele está integrado, ele é nosso jogador, a gente não tem interesse em se fazer do Pedro. Isso. A única coisa, o único porém ali, que aí daria a entender, mas também, se ele fala, vamos combinar, se ele fala isso, aí o que a gente ia falar aqui depende, né, Landim? Se vier pagar a multa e tal, não tem o que fazer. Aí a gente ia dar um outro contraponto aqui, então não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Acho que chegando uma proposta vantajosa e o jogador não estando confortável no ambiente de Flamengo, é difícil imaginar que não pode ter negociação. Mas o cenário de momento é o que o Landim falou. O Pedro tá aí, relacionado, vamos em frente e domingo tem jogo. E acho difícil imaginar que ele poderia falar alguma coisa na contramão do que falaram ontem no Maracanã, né? Acho que é muito mais, vamos estancar aqui a sangria e virar a página. Vamos ver se vai virar a página mesmo, né? Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se essa proposta existe mesmo. Benfica não tem grana para pagar essa bala toda. Benfica pagou alto no Cebolinha, então, né? Já foi também, é uma coisa... Acho que era na casa dos 20 e tal. Por aí, por aí. Acho que isso o Benfica pode oferecer, 20, 25... No Pedro, acho que o Benfica... Acho que já é muito até, hein? Não, talvez pela idade dele. Mas o Benfica, quando o Jesus chegou no Benfica, pegou lá, era amiguinho do presidente, o cara deu um cheque em branco ali, torrou uma baita grana. Agora, vamos lá, Bubu. Então é isso, nação. Vimos aí o corte da ESPN falando sobre esse assunto, sobre o Pedro. Vamos lá. Eu também acredito que o Benfica não tem essa bala na agulha para poder soltar o Pedro do Flamengo pagando a multa, mas... Se chegar naquela negociação onde seja bom tanto para o jogador e tanto para o clube, acho que assim o Pedro vai embora. O Pedro não está muito satisfeito com o Flamengo. Infelizmente, o Pedro é um jogador de seleção, joga muito. E ontem fez falta no jogo do Olímpia. Precisou faltar ali um homem de área, um nome na frente, mas faz parte. O Pedro tinha que ter se punido. Vou contra a maioria do pessoal tá falando aí na internet que eu estava vendo ontem. Que não tinha que ter punido o Pedro porque fez falta. O Pedro teve falta de disciplina. O Pedro errou. O Pedro tinha que aquecer e não se aqueceu. Por quê? Vamos aí então. Queria que você deixasse aqui embaixo sobre isso, esse assunto. E se você acha que o Pedro vai para o Benfica ou não. Então aproveita, se inscreve no nosso canal e deixa o seu like para fortalecer o amigo. Tamo junto e até o próximo vídeo.